Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Me Conta Cash. Nesse episódio eu vou entrevistar o Dr. Carlos, advogado, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, doutorando em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Civil e Empresarial e também Direito Socioambiental e Direito da Saúde pela Fiocruz. Dr. Carlos, muito obrigado pela presença. Eu achei muito importante te convidar aqui para debater um dos temas que hoje pouca gente explora. É uma solução fora da prateleira comum, né, do mundo empresarial. No primeiro episódio a gente comentou muito sobre debenture, né, que também é um mito, é um produto pouco explorado pelo empresariado. E, bom, eu sei que você tem um viés muito forte em simplificar complexidades e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui para o pessoal sobre operações estrangeiras, abertura de empresas, né, fora do Brasil e como trazer, como abrasileirar isso, proporcionando mais segurança, mais flexibilidade, uma eficiência, né, muitas vezes tributária, planejamento sucessório, enfim, é só coisa boa, né? São vários desafios, né? São vários desafios, né? Vários desafios. Então hoje a gente recebe, né, muita demanda de clientes, principalmente clientes médios e grandes, assim, empresariado que está em ascensão, com a preocupação, né? Poxa, como que eu consigo estruturar um ecossistema melhor, né? Poxa, eu invisto em uma indústria, eu tenho mais uma empresa ali que às vezes eu deixo para minha esposa administrar, tem uma outra ali que eu não administro, mas eu sou sócio. Como é que eu junto tudo isso de forma a me resguardar meu CPF, também pensando em proteger meu dinheiro, talvez dolarizar ele? Qual solução que a gente tem para isso hoje, Dr. Carlos? Me conta. Então, acho que a gente tem que começar sempre pelo começo, né? Primeiro, é uma honra para mim estar aqui com você, Thiago. Agradecer o convite, a oportunidade de estar conversando ou trocando ideias com o seu público, né? De maneira que a gente possa colaborar com a difusão do conhecimento, um pouco que a gente foi aprendendo na academia, e que eu acho que essa seria a nossa entrega. Na medida em que a gente absorveu alguns conhecimentos específicos em determinadas áreas, né? A gente precisa devolver isso de alguma forma, e você está sendo um veículo muito importante para essa questão através do seu programa aí de podcast, né? Enfim, mas acho que a gente está falando aqui dentro do universo do direito empresarial, né? Onde envolve outros subsistemas. E hoje a gente vai focar um pouco a tentar dizer sobre a formatação em específico dessas personalidades jurídicas, né, dessas pessoas jurídicas, para tentar constituir dentro de linhas de governança, linhas de compliance, linhas de segurança jurídica e conformidade, algo que possa trazer, na ponta final, de certa forma, uma proteção, uma camada de proteção a mais, vamos chamar assim, a questão patrimonial, né? Que eu acho que a constituição de uma personalidade jurídica com um fim econômico, né, justamente tem essa perspectiva. Você aferir lucros, né? Você trazer tanto a sua subsistência, a subsistência dos seus pares, da família, como também amealhar a vantagem e a lucratividade que essas entidades podem ter. Bem, enfim, então acho que a gente pode começar um pouquinho falando sobre a questão de que nós estamos dentro de um mundo globalizado, né? Temos aí alguns momentos de incerteza internacional estão rolando aí no dia a dia, como questões das guerras tarifárias entre os países, etc. e tal. Então isso também está sendo um grande mote para que o empresariado comece a observar e sair muitas vezes da situação do bairrismo, da situação interna, e comece a buscar outras alternativas, né, também para poder ou alocar os seus capitais, ou inclusive as suas operações comerciais propriamente dita, né? E não digo em paraísos fiscais, não é isso, mas em locais que possam dar uma maior sustentabilidade ou garantir uma sustentabilidade empresarial, né? Então, dentro desse aspecto, Tiago, acho que o mais importante de tudo isso é o empresário ter alocado dentro do objeto do que ele pretende empreender, né? Se isso cabe para uma questão de globalização, uma questão que também
Perfeito. Porque hoje você alocar o recurso só por alocar, você também traz uma certa dificuldade e ganhar mais burocracia, muitas vezes, para dentro da sua empresa, não é positivo, né? Exatamente. Porque você perde tempo na alocação de recursos, você perde tempo, muitas vezes, na execução de situações, justamente por causa dessas questões burocráticas. Mas o que eu quero dizer, assim, que antes algo que era há muito tempo atrás, ou se falava que era inacessível, só era acessível para grandes aglomerados empresariais, industriais, grandes corporações, ou não é uma verdade, né? Perfeito. Hoje o médio empresário, até o pequeno empresário, também pode ter essas visões mais globalizadas, até porque hoje nós estamos num mundo em que o comércio está virtualizado, vamos chamar assim, né? Exatamente. Entendeu? Então, dentro dessas questões da virtualização das relações de empreendimento através das redes sociais, através da internet, são as compras online, etc. e tal, muitas vezes você já se internacionalizou e precisa e vê oportunidades de estar com os seus negócios aberto para o mundo todo, né? Exatamente. Então, acho que essa seria uma das principais tendências que nós vemos hoje, né? Isso. Em que a gente tem observado uma busca maior por esse perfil empresarial de médio e pequeno porte, né? Buscando alternativas que ele possa também atender a esses mercados, né? Perfeito, Então, perfeito. São diferentes perfis, né? São. Hoje, acho que assim, o empresário, quando a gente fala de offshore, né? Todo mundo já remete esse termo offshore a alguma coisa errada, a esconder do fisco, né, da Receita Federal, e não é nada disso, né? Quando a gente fala de uma empresa fora do Brasil, a gente tem muitas opções seguras, inclusive opções que têm uma sinergia muito forte com o Brasil e que vai ter, né, termo de cooperação. Então, nem sempre abrir uma empresa fora é sinônimo de esconder patrimônio, fazer coisa errada, e eu não quero seguir nessa linha, né? E também, eu acho que assim, quando a gente fala dessa estruturação internacional, de ter uma empresa fora e usar ela de alguma forma aqui no Brasil para alguma vantagem, algum planejamento estratégico que faça sentido, não é só o brasileiro que é o perfil que se encaixa nisso, né? A gente tem muito estrangeiro que deseja colocar um pé no Brasil para investimento ou para outros fins e que consegue usufruir dessa funcionalidade, né? Um processo hoje, e nessa linha que eu gostaria de perguntar, um estrangeiro hoje que deseja investir no Brasil, qual que é o custo aproximado, né? A gente não precisa acertar exatamente, mas qual que é o custo de investir, de trazer essa operação dele? Ele já tem uma operação rodando em algum outro país e ele quer ter um CNPJ, ele quer operar, quer investir em outros mercados aqui no Brasil de forma regular. Então, qual que é o caminho? Qual que é o principal caminho que ele tem que seguir até conseguir todo esse projeto? Veja bem, Tiago, acho que o primeiro ponto aí, o investidor estrangeiro que deseja iniciar operações no Brasil, seja uma nova operação com características de só puramente investidor, ou de trazer parte de seus empreendimentos de fora para dentro do Brasil, primeira coisa, eu acho que a gente tem que adaptar ele à nossa legislação brasileira, né? O Brasil, nesse aspecto, ainda não vamos dizer assim, aí uma crítica pessoal, que isso vem da nossa formação acadêmica na área empresarial, quando nós ainda estamos no caminho do doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal. Nós observamos que, por exemplo, hoje o nosso sistema normativo empresarial está todo inserido dentro do Código Civil brasileiro, né? Enquanto nos países que têm já uma tradição maior nas relações societárias, você tem um código, uma legislação, um código apartado tratando somente disso. Então hoje no Brasil nós temos o Código Civil e a Lei das SAs, que seriam, vamos dizer assim, os guarda-chuvas iniciais para estabelecer todas essas relações de empreendimentos sociais, societárias, né, nesse aspecto. Enquanto, por exemplo, Portugal, você tem um código comercial, e esse código comercial ele tem lá dividido em capítulos e vai tratando vamos dizer assim, da estrutura, da árvore das relações empresariais, né? E nós aqui não temos. Há uma proposta no Congresso Nacional de voltarmos a termos
código comercial, que antigamente nós tínhamos um código comercial apartado do direito civil, e depois com o novo código de processo civil ele foi aglutinado em direito da empresa, né? Há uma proposta agora de desmembramento novamente, né, para que a gente tenha uma legislação especializada para esse foco, e eu acho que esse primeiro passo é muito importante também para dar sustentação aos empreendimentos de fora para dentro, né? Porque você estabelece, por exemplo, não em legislações que ficam totalmente esparsas, mas em legislações que estão ali específicas, aonde o interessado pode ir lá, não, eu sei que tem um código comercial, eu vou ali e vou consultar o código empresarial, o código comercial, seja lá o nome que dê, específico para poder cuidar dessas relações, ou seja, ali é o meu braço inicial. O problema de você ter legislações muito esparsas é você justamente, dentro das especificidades de cada campo, né, você acabar falhando ou não utilizando legislações que estejam totalmente atualizadas. Mas voltando ao que você tinha perguntado a respeito do custo disso, isso vai depender muito da característica de investimento que o estrangeiro pretende fazer. Então ele vai ter que constituir no nosso país um representante legal, isso é obrigatório por lei, e constituindo esse representante legal é um representante que não necessariamente tem que ser brasileiro, mas tem que ter CPF. Tem que ser naturalizado. Tem que ter CPF regularizado, né? Pode ser um outro estrangeiro residente no Brasil, mas tem que ter um representante legal que esteja aqui no nosso país. A partir da constituição desse representante legal, ele vai ser otorgado poderes a ele para poder representar os interesses desse estrangeiro, desse grupo estrangeiro, pessoa jurídica ou até pessoa física, para constituir empresas e para nacionalizar, como a gente havia dito, o empreendimento que está se colocando aqui para que o aporte de capital externo possa ingressar dentro do país, e o Banco Central faz a sua tarefa de rastreio disso para verificar beneficiário final, né? Beneficiário final, e também entender dentro do sistema internacional bancário o rastreamento da origem de recursos, etc. E coisas assim nesse sentido para garantir e evitar eventualmente situações de lavagem de dinheiro ou situações de aporte de recursos de fonte ilícita, né? Então o Banco Central é a porta de entrada para esse processo. Né? Uma vez que a gente decida, que um estrangeiro decida trazer a sua empresa para o Brasil, constituída lá fora, irregular, ele vai ter que inicialmente... exatamente isso. Se ele está querendo constituir através de uma empresa que ele já tenha no exterior para cá, o próprio Banco Central já vai gerar um CNPJ, depois que cumprir ali as formalidades de cadastramento, e ali dentro desse procedimento deve ser feito cruzamento de alguns dados nesse sentido, né, para poder se verificar... autorizar, né? Ele entrar no Brasil. Se a empresa realmente existe, né? Se a empresa realmente está constituída, onde diz que está constituída, em que país está constituída, né? Verificar se tem alguma situação em especial na relação de direito internacional entre o Brasil e o país sede da empresa. Então, enfim, dentro do âmbito interno do Banco Central é feito uma diligência, mas no fim ele vai desembocar em autorizar a geração de um CNPJ para essa empresa estrangeira, né? Perfeito. Então o Banco Central ele se enquadra como um agente regulador desse tipo de recepção estrangeiro, né? Então ele faz as diligências. É a porta de entrada. A primeira porta. É a porta de entrada. Porta de entrada. E, posteriormente a isso, então ele já consegue autorizar que a Receita Federal emita ou libere um CNPJ de investidor no Brasil. Exato. Essa operação de investidor, ela tem muita flexibilidade ou ela é estritamente para fins de investimento? Ou seja, ele pode transformar isso numa SA ou não? Ele é limitado? Se ele tiver esse interesse, ele vai ter que constituir aí do zero uma empresa brasileira. Sendo ele dentro do quadro societário, essa empresa estrangeira é a que detém as suas X cotas. Aí ela pode criar dentro de todo o sistema que nós temos aí as possíveis pessoas jurídicas, né? Perfeito. Pode ser uma unipessoal, pode ser uma limitada com sócios, pode ser uma sociedade anônima fechada, e aí por aí afora. Acho que aí depende exatamente do plano de negócio que ele vai ter a ser explorado. Exato. Aí entra uma assessoria
jurídica e contábil boa para Aí fazer que essa tá. leitura, Esse né? é o ponto-chave, sabe? Que eu gostaria que você foi muito feliz em tocar nesse ponto, Thiago. Porque é multidisciplinar realmente. Se você não tiver hoje um assessoramento jurídico alinhado com um assessoramento contábil, fiscal, de certa forma, assim, vocacionado para essa situação, as chances de sucesso e da sustentabilidade, porque a gente sabe que todo início de negócio é muito difícil, Sim. né? Causa muitas possíveis frustrações, seja pelas questões até Um planejamento. burocráticas e você colocar recursos humanos capacitados para dentro dessa sua empresa e até outras situações na relação até com os próprios órgãos públicos, né? Se você não tiver uma equipe muito bem estruturada com relação a isso, né, as chances do investimento não dar certo Sim. se aumentam. Agora, o processo patina, provavelmente vai seguir por caminhos equivocados. Eu acho né? que o ponto fundamental hoje, né, vamos dizer assim, nessa via de mão dupla, vamos pensar em brasileiros daqui para fora e vamos pensar também do estrangeiro aqui para dentro. Se não tiver um assessoramento contábil, fiscal e jurídico dedicado a isso, dedicado. Sim. E dedicado com resultados, né? Exato. Não é dedicado na situação de o órgão tal indeferiu tal pedido ou pediu uma outra diligência. Não. É uma assessoria. Que sabe o que está fazendo, né? Exato. Acho que assim, sabe o que está fazendo, resultado. Resposta rápida, acho que tem que ser nesse processo. É importante porque quando a gente pensa em tudo isso, remete poxa, o processo é burocrático e lento, vou levar meses para ter. E não é bem assim, né? Não. Uma empresa estrangeira hoje, desde que constituída já lá fora, para a gente tropicalizar ela e até ela ter o seu CNPJ aí pronta, apta, né? Para fazer investimento, seja de qualquer linha, o processo é rápido, né? Relativamente rápido. Justamente por isso. Por uma boa assessoria. Você ter realmente pessoas que sabem conduzir o processo, né? E que não estão ali, já adquiriram uma certa experiência, já se formaram, né? Com uma dedicação para esse tipo de entrega. Perfeito. Né? Então, hoje a gente está falando de quanto tempo estimado, assim, Dr. Carlos? Desde da vontade, da iniciativa de trazer essa empresa para o Brasil, até a disponibilização do CNPJ. O primeiro passo é você fazer uma análise de quais seriam os formatos que são necessários, né, para estabelecer um rol de documentos que vem do exterior para cá. Esses documentos aí dependem também de onde o estrangeiro está sediado, para saber se os órgãos que vão fornecer os documentos que são necessários para virem para cá, né, são documentos que vão ter que estar apostilados por AIA, são documentos que terão, obrigatoriamente devem ser traduzidos para a língua portuguesa, juramentado, com escritura, etc. Procurações também com poderes específicos para o representante legal que está com domicílio no Brasil, né? Como havia falado antes, que é um dos pressupostos iniciais da nossa legislação para que possa constituir uma empresa estrangeira aqui no Brasil, né? E dentro desse aspecto, isso pode variar. A gente pode chutar aí, sendo otimista, em torno de 20 a 30 dias e sendo assim mais realista em casos que mais complexos, mais complexos, né? Você bota aí em torno de 60 a 90 dias, você está com uma empresa constituída aqui no Brasil, nacionalizada e pré-operacional. A gente diz pré-operacional porque depois tudo isso é montar equipe, local, isso aqui, aí, as questões práticas. Bom, mas que é onde o empresário põe a mão na massa. Exatamente. Bom, mas é um processo rápido, né? Porque assim, de 30 a 90 dias, que seria uma margem, pensando numa operação relativamente complexa, né, como essa. Claro, bem gerida por pessoas que sabem o que estão fazendo, ela se torna mais rápida. Exatamente. Acho que seria ingenuidade, né, o empresário, seja brasileiro, seja estrangeiro, achar que ele consegue fazer por conta própria, né, esse processo. Acho que vai falhar, vai se equivocar, vai escolher caminhos errados e mais demorados. Exatamente. Né? Ou às vezes ele consegue até concluir um processo desse, mas às vezes num formato que não vai ser o ideal para o negócio dele e lá na frente ele vai começar a ter problema com isso. Bom, uma vez concluído toda essa estruturação, a gente consegue vislumbrar
totalmente um caminho pavimentado para ele se tornar um investidor, seja de qualquer segmento. Esse é o ponto que você está falando, a gente costuma chamar de sustentabilidade empresarial. É onde você tem uma série de pilares dentro disso, né? Perfeito. Então, esses pilares, não adianta você só constituir a empresa, etc. e tal, tá com ela no formato legal, mas se você não consegue dar uma manutenção jurídica, contábil, fiscal, para que ela continue ali passo a passo cumprindo as suas obrigações legais. Perfeito. Que existem, né? A gente sabe. E eu acho que essa equipe multidisciplinar, né, que vai estar assessorando esse empresário nessa caminhada, ela vai conseguir direcionar ele assim, seja para montar uma pequena linha de investimento a grandes ecossistemas empresariais, né? Exatamente. Eu acho que é bem nessa linha que eu acho que esse um dos maiores benefícios, né, de uma operação como essa. Ela fica apta a atuar de forma extremamente estruturada, né, um concreto armado robusto que você consegue estruturar muitas operações embaixo dela de forma segura, transparente, com reportes e sob monitoramento da Receita Federal. Exato. Né? Isso torna a operação consolidada a ponto de não ter problemas, seja no curto ou no longo prazo. Você sabe muito bem hoje, melhor do que eu, dentro do universo da contabilidade, e isso também já se importou para dentro do universo do direito, o cruzamento de dados. Exato. Hoje, essas situações mal organizadas, quando elas passam pelos sistemas de tratamento de dados, onde se cruzam informações e essas informações podem gerar alguma inconformidade, isso atrapalha a vida da empresa. Não, mas com certeza. Faz com que a operação caia em malha, muitas vezes, e isso é péssimo, né, para os negócios. Exatamente. Bom, uma das vantagens também que eu queria te perguntar sobre isso, né, se ela existe, porque a gente vê muito brasileiro, né, às vezes com um negócio com potencial de ser exportado. Para ele abrir uma operação fora, né? Seja, a gente tem um cliente na Marçal Contabilidade que está com um planejamento, né, de exportar serviços. E aí vem a dúvida, né, se, poxa, abro uma empresa lá fora, continuo aqui e simplesmente emito uma nota de exportação de serviço. Esse processo, uma vez que decida-se abrir uma operação, uma empresa lá fora, seja nos Estados Unidos, seja na Europa ou qualquer região do mundo, é um processo muito complexo. A gente consegue fazer aqui do Brasil esse processo, precisa de um braço lá fora. Uma assessoria contábil e jurídica brasileira atua nesse processo? Atua sim, atua. Eu digo que é o ponto de partida, né? Porque na medida em que você tem essa equipe multidisciplinar especializada, né? A gente tem um campo de visão melhor, porque assim como o estrangeiro vindo para o Brasil tem que se adaptar à legislação brasileira, a via inversa também, né, é pertinente. Né? É pertinente. Então, independente do país, acho que considerando aonde que o empresário brasileiro quer estabelecer um braço de suas operações no exterior, tem que se verificar qual que é a legislação do local. Exatamente. Né? Então, essa relação jurídico brasileiro com um preposto, eventualmente, vamos supor que o investimento seja em Portugal, ou que o investimento seja na Espanha, com um preposto na comunidade europeia, que consegue observar a legislação que é lá nos países da União Europeia já são mais uniforme entre eles, né, justamente por eles terem criado um bloco econômico. Perfeito. E uniformizaram legislações empresariais, é muito simples. Hoje, para você fazer investimentos na Europa, mas meu investimento, na verdade, é na Inglaterra. Mas eu não estou muito familiarizado, por exemplo, com o idioma inglês. Não se preocupe, existem hoje braços que a gente tem de parceiros que estão em Portugal, que falam português. Perfeito. E que podem trazer essas informações com clareza e objetividade dentro dessa situação de reciprocidade. Né? Exato. Entre a equipe que está na sede no controle com a equipe. Hoje, por exemplo, nós também atendemos um grupo mexicano, né? E nós temos assim semanalmente reports que a gente tem que fazer para a equipe jurídica do México.
né, onde a gente faz um checklist, né, de conformidades das etapas que estão sendo implementadas para que esse empresário do México materialize o desejo dele de fazer investimentos no Brasil. Mas há uma equipe jurídica lá dele, que a gente faz os reports, que a gente mantém essa troca de informações profissionais, justamente para garantir a conformidade e a transparência do que está sendo feito. Perfeito. A lógica inversa também do brasileiro que está indo para fora é a mesma. É a mesma, né? É a mesma. Eu acho que começa procurando, a gente volta, né, ao ponto de você ser bem assessorado. Num cenário como esse, acho que é inevitável, a gente tem que colocar isso como ponto principal. Porque assim, uma boa assessoria, ela vai te ajudar, inclusive, escolhendo a localidade, né? Exato. O que você quer fazer lá, quanto de dinheiro você vai deixar investido lá. E tudo isso, a gente tem localidades que são boas, que tem prós e contras, Exato. outra que é um pouco mais vantajosa, outra menos, essa daqui tem um pouco mais de trânsito comercial, enfim. Eu acho que uma boa assessoria, ela vai te sinalizar, olha, para esse fim específico, abra nessa localidade, nesse continente aqui, que é melhor, e eu vou te ajudar até lá, né? Mas essa é uma das primeiras perguntas que o empresário estrangeiro faz para nós quando tem interesse em nacionalizar as suas operações aqui no Brasil. Qual que é o planejamento tributário que nós temos para essa atividade? Ou para aquela outra situação? Não vamos por aqui ou vamos por ali? Né? Justamente Perfeito. porque a visão do empreendedor é de maximizar os recursos que ele tem para que a sua atividade empresarial gere as receitas que ele entende que são compatíveis com os riscos também que ele está correndo para ter os retornos. Né? Exatamente. Então, acho que isso é fundamental, isso que você tocou nesse assunto, porque, de certa forma, a gente tem observado que o empresário, o empreendedor, ele tá muito ligado nisso. Sim. Muito ligado nisso. Sim. E é uma solução pouco tradicional, né? Então, uma vez que ele escolha, seja por, enfim, quero proteger meu patrimônio, estou com uma liquidez aqui no Brasil, mas o governo atual, enfim, não me deixa relativamente confortável, quero dolarizar e deixar lá fora, ou quero explorar novos negócios, investimentos, né, fora do Brasil. Independente do objetivo, sempre vai ter uma boa opção, né? Sempre vai ter uma boa opção. Eu acho que é legal, eu particularmente é uma coisa que me agrada nessas estruturações, o que ela proporciona de segurança, né, no planejamento sucessório, né, na segurança patrimonial, né, porque uma vez que você consiga escolher uma boa localidade, levar parte do seu patrimônio, né, líquido para essa localidade, desde que ela seja segura, você está em dólar, poxa, independente da crise que eu tenho no Brasil, eu tenho parte do meu patrimônio fora. Exatamente, seguro. Porque você está dentro de um sistema jurídico que não está contaminado por eventuais intempéries, né, do sistema jurídico nacional aqui, por exemplo. Exato, que a gente sabe que o Brasil ele causa, né, essa insegurança. Então, acho que esse é um gatilho, muitas vezes, é o gatilho inicial para o empresário procurar estruturações nesse formato, né? Então, tentar preservar parte do patrimônio dele de forma internacional, regulada, né? Ou seja, totalmente declarada. Porque quando eu volto ao ponto do início da nossa conversa, a gente pensa em brasileiro abrir uma empresa fora, ele fala, poxa, mas aí a Receita Federal não vai saber, e eu não quero causar nenhum transtorno, eu quero enviar o dinheiro de forma correta. Como é que eu faço isso? É muito simples, né? Então, independente da região, da localidade que você abra essa empresa, essa LLC, enfim, independente do regime dela, você tem que declarar no seu imposto de renda, pessoa física, que você é o dono. Exatamente. Ou que a sua família, ou que você é sócio, né? Junto. E aí, se os filhos, se a esposa também são sócios, também declaram. Né? Esse envio desse recurso, ele fica totalmente registrado, sob conhecimento da Receita Federal, e aí não há o que se preocupar. Né? Eu acho que essa segurança. Existe um caminho, muitas vezes escuro, onde eu consigo abrir uma empresa fora, enviar recurso? Existe. Infelizmente, a Receita Federal ela não consegue, ela não conseguiu ainda, né, abraçar tudo. É muita localidade, muitas vezes
A gente fala de paraíso fiscal, né? Alguns não têm termo e de as cooperação. operações digitais hoje também dificultam em algum momento alguma rastreabilidade, né? Isso, Então, remessas, né? aí a gente fala de remessas que de repente são pulverizadas em vários desses microsistemas Descentralizados, né? descentralizados de bancos digitais, que muitas vezes você imagina que o recurso está saindo aqui da origem do país e sendo transitado para outro, mas não. Já existem recursos lá, é como se fosse só uma troca de papéis. Exato. Né? Mas não Exato. existe a transferência física de numerários de uma localidade para outra. Então, são coisas que, vamos dizer assim, a tecnologia acabou proporcionando, e isso dificulta um pouco essa rastreabilidade. Né? Mas agora, com a tecnologia de blockchain, a tendência é isso começar a ser mais difícil de se fazer, né? Porque essa cadeia de certificação blockchain vai acabar trazendo a rastreabilidade de todo o processo, né? Mas isso está em construção, que a gente vê para o futuro, que a gente vê para o futuro. E as criptomoedas, né? Que nós temos aí propostas de regulamentação legislativa, inclusive no Brasil, que vem trazer, vamos dizer assim, tendências a que tenha essa rastreabilidade. Que né? Se torne um mercado moderno, né? Porque eu acredito muito no mercado de ativo digital, a modernidade que ele traz, a rapidez, eficiência, mas também falta um pouquinho de segurança explícita nisso, né? E eu acho que um pouquinho da regulação, o Banco Central está com o projeto do Drex, né? Que é o Real Digital. Acho que tudo isso vai começar uma tendência a proporcionar segurança para esse mercado, que é um mercado muito bom, mas que ainda se prevalece pela descentralização, o que agrada muita gente, né? Principalmente o público que gosta de riscos, né? Mas ele proporciona também falta de segurança. Eu acho que assim, essa solução que a gente debateu hoje aqui, Dr. Carlos, ela pode ser interessante para muitos perfis de empresários que talvez até hoje não tenham, né, tido esse insight, falar, cara, para minha operação, para minha, sei lá, exporto ou importo, para mim talvez faça sentido ter uma empresa fora, ou já ter uma empresa fora e trazer um CNPJ para cá, né? Eu acho que se ele tiver esse interesse, acho que ele já tem pelo menos aqui 2 referências de assessoria jurídica e contábil para procurar e poder ajudar ele nesse processo, né? Dentro desse contexto todo, Tiago, acho que estudo e planejamento são coisas essenciais, né? Então a gente tem uma equipe muito bem estruturada que pode trazer um estudo de viabilidade e um planejamento também que seja multissetorial, multidisciplinar, que aí envolve a questão contábil, fiscal, jurídica, dando assim, com uma informação qualificada, realmente o poder de decisão, né, correto para o empreendedor. Perfeito. Que ele, com uma informação qualificada, ele tem decisões qualificadas. Perfeito. Isso é essencial. Perfeito. Acho que é bom destacar também que assim, hoje o seu escritório hoje ele consegue absorver esse tipo de demanda, seja internacional ou seja brasileira, né? Ou seja, de fora para o Brasil ou do Brasil para fora. Verdade. Desde o processo de estruturação da empresa. A gente chama isso de uma solução completa, né? A gente uma solução integrada. Inclusive, isso foi uma das lições que esse grupo mexicano trouxe para mim e a gente começou a ter essa visão, né? Que lá a proposta de negócio deles são negócios integrales, né? Negócios integrais. E a gente importando um pouco do conceito disso, né? A gente começou a montar uma estrutura de sustentação jurídica com parceiros também, como você e como também outros em outras áreas, dependendo do perfil empresarial, do objeto que se pretende haver o empreendimento, né? É muito importante para nós que a gente conseguiu linkar, né? E oferecer uma solução integral, né? Completa, né? E um acompanhamento que o empresário, o empreendedor se sinta seguro. Acho que o ponto principal é isso, seguro para a tomada das decisões e para que o negócio dele seja sustentável. Exato, é um acolhimento completo. É desde o planejamento até a estruturação e prontidão do ecossistema, né? É isso. Para ele atender. É isso. Dr. Carlos, obrigado. Excelente papo. Mas passou rápido, então. Passou muito rápido. Vamos fazer outros. Com certeza. Espero que o tema tenha sido produtivo para quem está ouvindo, para quem está escutando no rádio, enfim, assistindo pelo YouTube.
Eu vou deixar o link do QR Code aqui embaixo, tanto do escritório do Dr. Carlos, quanto do escritório da Marçal Contabilidade. E se você tem interesse em estruturar uma operação internacional, seja do exterior para o Brasil ou do Brasil para o exterior, fala com a gente consegue te ajudar. Tá bom. Obrigado. Agradeço, Tiago, agradeço ao seu público, qualificado, com toda certeza. E conte conosco, precisando de alguma situação, estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Maravilha. Obrigado. Obrigado, gente. Fala, pessoal. Aqui é Tiago Marçal, passando para dar um recado bem rápido para você que é dono ou sócio de uma empresa em fase de expansão. A gente sabe o quanto é difícil achar uma boa contabilidade, que tenha uma equipe com bons profissionais para te assessorar e que te traga caminhos tributários diferentes, mais econômicos e seguros. Que consiga olhar o seu negócio para tirar ele do mesmo patamar e fazer ele evoluir. E é pensando nesses cenários que a Marçal Contabilidade existe, para ser esse braço importante e consultivo para o seu negócio. Na Marçal, a preocupação com o seu negócio vai desde a busca pela menor carga tributária possível até o planejamento societário da sua empresa. Então, se você procura uma contabilidade de confiança e alta performance, entre em contato com a Marçal Contabilidade. É só apontar seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela, que entraremos em contato com você.